como eu costumo brincar aqui, Zé, como o podcast, cheguei aqui na primeira vez, disseram que o podcast é atemporal, então não podia falar bom dia, boa tarde, boa noite. Eu já inverti. Então eu falo bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite. Claro. E ainda mando um boa madrugada, porque eu costumo correr meio na madrugada, fazer esporte e escuto podcast nesse horário. Então, tentar ser democrático e atender a todos. Hoje estou aqui com Zé Roberto Castro Neves, advogado com uma carreira brilhante, tanto do ponto de vista de estruturar escritório, como do ponto de vista profissional, construir um escritório grande, super conhecido, que acho que é hoje em dia o escritório com mais reconhecimento em briga, né? Você é um advogado de briga, litígio, nas ruas se fala litígio, né? Mas é advogado de briga, professor na Cátedra de Direito Civil e um escritor renomado, aqui hoje integrante da Academia Brasileira de Letras. Zé, seja aqui muito bem-vindo ao podcast da ASP. Pô, obrigadíssimo, é um prazer estar aqui. Eu vim aqui à ASP há muitos anos, eu tenho uma admiração enorme pela instituição, muito legal estar com você também, que é um profissional que eu tenho uma enorme admiração, então muito bom. Mas deixa eu só já começar aqui, advogado de contencioso já começa brigando, já né? falando, lógico. Claro, e contestando. Mas você sabe de uma coisa, eu acho que hoje a gente tem até que rever essa análise de advogado de briga, porque eu acho que isso tem que sair um pouco da nossa cultura. A advocacia contemporânea, na minha avaliação, tem algumas mudanças grandes. A começar pela linguagem, porque claramente tem que ser menos agressiva, menos dura. Quando eu comecei a advogar, tinha muito adjetivo, né? Você brigava com o cara, brigava com a mãe do cara. A sua fonte de origem, então, mais adjetivo não, ainda. Exatamente. Não, mas era um tempo, né? Era um tempo, isso. né? A gente tem que sempre olhar as coisas claro. no tempo delas. Eu acho que hoje isso mudou muito. Tem que ser uma coisa mais elegante, mais civilizada, até porque essa linguagem, a briga começava quente e 2 minutos depois ela estava escaldante. Exatamente. Já, né? Fervendo, e a coisa virava bílica, né? Ia para o estômago mesmo. Hoje tem que ser diferente e a tentativa é sempre advogar para dar uma solução para um acordo qualquer, para um caminho pacífico, né? Porque é a verdadeira pacificação social. É muito raro você ter um cliente que recebe uma sentença negativa, um laudo negativo, diga realmente eu estava errado. Isso aí é uma coisa quimérica, né? Na verdade, as pessoas não compreendem. E o acordo tem essa vantagem, porque no acordo o cara diz, tá certo, perdi aqui, ganhei aqui, cheguei numa composição. Não que a briga seja desnecessária, e muitas vezes você tem que mostrar as garras, você tem que mostrar as suas cartas, mas eu acho que a advocacia ela tem que pensar nisso, ela tem que estar sempre com esse olho de briga. Tanto que eu acho que hoje em dia o advogado de contencioso ele é mais eficiente, às vezes até na pré-briga. Sem dúvida. Nessa análise de, olha, o que você tem que mostrar para o sujeito para ele entender que não é uma boa história brigar. E tem uma coisa que é interessante, que é de raciocínio mesmo, quando a gente faz um documento, porque muitas vezes se vê até advogados um pouco mais jovens e às vezes até um pouco mais assim, inexperientes, que eles fazem a petição para o cliente. Ah, sim. Faz a petição para o cliente, né, destilar aquele fel, aí lê a petição, isso mesmo, ele vai ficar... Sim. E aí, claro, quando a outra parte lê, fica louca, claro, né, da causa. Mas isso não contribui em nada, né? Eu fico pensando que o ideal seria você fazer a petição para outra parte ler e meio emocionado dizer, realmente, eu não estou sendo uma pessoa tão bacana assim. Assim é verdade. Né? Não, né, a reação da contraparte, do advogado, seja, olha, acho que eles têm um bom fundamento aqui. Né? Esse tem que ser o destino de uma petição bem feita, não trazer a ira. Porque isso, claro, a ira não vai ajudar a coisa alguma. Exatamente. Mas de fato, a minha formação é essa advocacia de confronto, que eu tento todo dia me educar para ser uma advocacia mais do acordo. Sabe? Mas você sabe que, como todo convidado inteligente, ele já rouba a pauta e adianta a pauta, porque eu ia conversar disso com você, e você pegou esse gancho, e realmente, eu acho que hoje o advogado eu também sou alguém que atua na área, claro, no litígio, com certeza. A nossa função é realmente essa, é o pré, é como a gente vê hoje, o incentivo à mediação, todo tipo a gente fala que são métodos não tradicionais de solução do litígio, né? Mas sabe por quê? Num país civilizado, e a gente aqui no Brasil está
não está lá ainda, infelizmente, é uma briga que a gente tem que ter, é uma consciência, né, que nosso lugar é onde a gente tem que chegar. Num país civilizado, se alguém tem um problema, ele procura um advogado, claro que vai orientá-lo, e esse advogado, depois de fazer uma análise, né, um diagnóstico, ele vai ligar para o outro advogado, que, idealmente, é uma pessoa que ele confia, que ele respeita, né, e vai dizer, olha só, meu cliente tem essa questão aqui, o que você acha? E duas pessoas inteligentes, de bom senso, muito provavelmente, como acontece nos países civilizados, vão chegar numa composição qualquer. Exatamente. Aqui no Brasil, a nossa cultura é, meu cliente tem um problema, vou brigar. É isso aí. E isso alimenta uma cultura ruim, entende? Que eu acho que nós, os advogados, hoje em dia, tem que se conscientizar disso e melhorar o serviço, porque isso é bom para o país. Pois é. Um juiz hoje, aqui no Brasil, tem uma quantidade de causas para examinar que é uma coisa desumana. A gente tem excelentes juízes, mas o sistema é ruim. E como é que o cara vai examinar aquele mundo de causa? De verdade, difícil, né? Não tem como. Não tem como. Então, isso também vai melhorar o judiciário, vai desafogar o judiciário. Essa cultura, eu acho que isso a gente tem que trabalhar para que os advogados tenham essa consciência, para explicar aos clientes dessa questão e a gente saia desse lugar que a gente está. E acho que você tocou num ponto. Isso é sinal de amadurecimento. Claro. Isso é uma evolução civilizatória. Isso. A gente conseguir resolver nossos conflitos Claro. de uma forma que não dependa de um terceiro, do julgo estatal. Eu até brinquei aqui numa entrevista que foi sobre mediação, e a gente falava, a mediação, na verdade, não é um método alternativo. A alternativa é o judiciário, porque se mediava lá no início, desde os primórdios, bem antes de existir o Estado, né? Então, acho que a gente precisa voltar, talvez, para essa origem, e você até coloca esse outro ponto, né? Processo é meio. Instrumentalidade do processo não é só que ele é um meio. Então, a gente, às vezes, tem que usar o processo, mas não é para, às vezes, até para forçar uma conversa, né? Às vezes a gente precisa dessa ponte, né, para uma conversa. Perfeito. Eu acho que eu fico brincando, a gente tem que fazer uma campanha #advogados que dizem não. Que é o seguinte, é o advogado capaz e com coragem de dizer ao cliente que ele não vai fazer alguma coisa. Né? Olha, eu quero ação desse jeito, eu estou com essa... Olha, isso aqui não vou fazer. Seja por uma questão técnica mesmo e notadamente por uma questão ética. Claro. Isso aqui não dá para fazer, não vou contar essa história aqui, não faz sentido isso. E educar um pouco o cliente. Porque, naturalmente, o cliente, quando procura um advogado, ainda mais no contencioso, a gente até brinca isso, porque quando o cara procura... Bom, você não é diferente, né? Não é que o cara vai ganhar dinheiro, o cara vai multiplicar o negócio dele, não. Ele tem algum problema sério ali, alguém está pegando ele, quer pegar alguém. Então, é diferente, ele está num momento de estresse, né? E, parênteses, é nessas horas que você conhece as pessoas, né? Claro. Você conhece as pessoas no momento de tensão. E é essa hora também do advogado dizer para ele, ser muito firme e dizer, ó, isso não dá para fazer, desculpa. Ou mesmo essa pretensão sua, na minha leitura, você não vai conseguir êxito nela, né? E evitar também causas que são totalmente oportunistas e que não têm nenhuma chance de prosperar. Isso também é papel do advogado. E eu vejo isso ao longo do tempo. Esse tipo de conduta, né, Léo, é a conduta que vai te fazer respeitado. Exatamente. Respeitado pelo cliente e respeitado pelos seus colegas. E pelo judiciário, pela comunidade de uma forma geral. Porque o cliente que te procura por uma causa maluca e o cara topa, a gente ouve isso na vida. Muitas vezes eu fui a tal com o advogado, era uma causa, hoje eu vejo que era uma causa que não tinha nenhuma chance de prosperar. Ainda assim eu fui, eu estava muito nervoso. Você me disse não. Então, eu agora respeito você. As pessoas gostam de limite, né? Exatamente. Tem um limite, é claro. Respeito. Mas isso, essa maturidade de entender que, às vezes, você tem que dar um passo para trás para dar dois para frente, enfim, é o que a gente gostaria de passar para o advogado mais jovem. Isso é importante que vai lá na origem, né? Que é aquela questão da independência da advocacia. O advogado tem que ser independente. Está lá na origem das nossas prerrogativas. Né? E compõe a liberdade também. Exatamente. Essa liberdade essencial, que é o oxigênio da nossa profissão, também é nisso, é também de dizer a verdade. Né? Ô Zé, por falar em liberdade, acho que já te fizeram essa pergunta muitas vezes e, obviamente, é culpa sua, né? Como os advogados salvaram o mundo, não é isso? Mas você sabe, claro que é uma frase, é uma provocação, mas eu acredito muito nisso, de verdade. Eu adoro história. Eu gosto muito de ler e gosto muito de história. E se você vai na história nossa, na história ocidental, os advogados tiveram, de verdade, uma preponderância
em todos os momentos em que a liberdade ela foi colocada à prova. Eu acho que isso acontece porque o advogado está naquela ponta em que, quando ele não consegue defender o cliente, quando ele não consegue exercer a atividade dele, opa, tem uma coisa errada aqui. Você Né? sente ali na ponta, né? É o termômetro mais sensível. Opa, a liberdade está cerceada. E, historicamente, eles tomaram essa posição mesmo, né, de defesa da liberdade. Que é o seguinte, né, Léo? A democracia, ela não é uma coisa da natureza humana. A natureza humana gosta de mandar. Exatamente. Eu vejo em casa com a minha mulher, tô brincando. Só ver isso aqui. Mas a natureza humana é mandar. Dividir é difícil. Ele exige, aliás, você falou uma rápida, antes que eu esqueça disso, lá o modelo lá nosso de escritório é um modelo que é muito isso. E é uma coisa, construção conjunta, tá? É isso, é ouvir o outro, é entender o que o cara pensa. Isso eu acho que é importante para construir uma coisa boa e realmente sólida, né? Você ceder, entender as dificuldades, as qualidades do outro e a partir daí construir e se fortalecer. Porque acho que nada de bom a gente faz sozinho. Nada de bom a gente faz sozinho. Sempre é uma coisa gregária. Mas, de qualquer forma, mas voltando, a advocacia teve realmente na história essa preponderância. E tem que ter agora também, aliás, no Brasil que a gente está vivendo. Estamos nessa fase, exatamente. Que uma fase que eu acho que muitas coisas vieram à tona, estão vindo à tona. A gente está nesse momento agora de Brasil, e os poderes estão todos eles um pouco em xeque, e a gente tem que reavaliar mesmo como é que a gente constrói uma sociedade mais sólida. E eu vou falar uma coisa objetiva, né, que é a credibilidade que as pessoas têm nas instituições. Isso é muito importante. Essa credibilidade é o cimento de tudo, né? As pessoas confiam nas instituições. Então, uma hora também que a advocacia tem que ter, e está tendo aqui, a OAB de São Paulo, a ASP, estão tendo uma postura extremamente positiva, de crítica, construtiva, claro, né, com relação a essas coisas todas que a gente está vivendo. Enfim, então os advogados têm que salvar o mundo aqui também. Exatamente. Aí você tocou nesse ponto, né? A credibilidade. Instituição é que nem o dinheiro. Se a gente não acreditar que ele vale, não vale, né? Pouco, não respeita. E acho que mas você chama muito bem a atenção essa questão da importância dos advogados nesses momentos difíceis, né? E eu acho que a gente tem... Sabe por quê, Léo? Assim, pelo seguinte, porque você, numa situação de crise, você tem dois caminhos óbvios. Um caminho institucional e um caminho não institucional. O caminho não institucional, ele é sangrento, necessariamente sangrento. Ele é caótico. Claro. Ele leva a um lugar que a gente não sabe onde vai chegar. O caminho institucional, ele vai depender dos advogados. Porque os advogados é que vão estabelecer e informar quais são as linhas que você tem para mudar. Então, o advogado é muito importante nesse mecanismo institucional. E a gente, obviamente, como cidadão e ruma à civilização, quer um caminho institucional para mudar as coisas. A mudança é sempre natural, né? A gente está falando dessa coisa do querer mandar, né? Voltando aqui esse tema da democracia, da liberdade, não existe democracia entre os leões. Sem dúvida. Nem entre os macacos, que são nossos primos próximos, claro, né, queridos. Não tem uma democracia. Entre os cachorros não tem democracia. Nada. Manda forte. A democracia é um conceito racional. E a gente, na nossa beleza da nossa natureza, e um pouco paradoxal, essa briga entre o humano, entre o racional e o emocional. A emoção é dizer, eu quero mandar, eu quero ter poder, eu quero estar na frente. E o racional é, calma, se eu fizer isso, eu vou tirar um equilíbrio aqui, eu não vou ter uma vida feliz, alguém vai ficar amassado, eu não quero isso para uma sociedade bacana. Então, essa parte racional é que tem que prevalecer. E a gente tem que estar, nós aqui, de vigílias aqui, ó, papai, vigias desse caminho. Sem parar. E você que falando de liberdade, você que gosta de história e falando de advogados, assim, até para sair um pouco do Brasil, mas mantendo o tema, você acha que os Founding Fathers estão se remexendo lá embaixo da terra? Você sabe atualmente? Eu li há pouquíssimo tempo aquele Isaac Stevenson, aquele sujeito que é um biógrafo extraordinário, ele fez um livro agora, que lançou, eu comprei agora. E li voando, é um livro pequeno. Tem uma maravilhosa do Benjamin Franklin, que é espetacular a biografia do Franklin. A Benjamin Franklin é maravilhosa, mas ele fala sobre
o livro mais bem, as palavras mais bem escritas, que é sobre a Declaração de Independência. Eu vi uma entrevista sobre isso. Extraordinário. Tá aqui na minha pasta, livro. Tá na minha pasta o livro. Tá. E é um livro bem pequeno e é um livro incrível. E realmente, isso sim é uma boa demonstração de como os advogados salvaram o mundo. E é interessante como eles contam essa... Isso é um exercício importante, né, dessa conversa. O que acontece? O cara dizia, o Jefferson dizia o seguinte, olha, esses direitos sagrados. Aí o Benjamin falou que sagrado meio confuso, porque tem gente que pode dizer, vamos colocar auto-evidentes. Então, tem uma costura para chegar numa redação que todo mundo topasse, esses direitos auto-evidentes, não sagrados, porque tinha uma conotação religiosa. Olha, vamos tirar isso daqui, desse momento. Então, muito interessante essa... E é isso, essa é a conversa civilizada, inteligente, que o ser humano é capaz de ter para chegar no consenso. Claro. Então, esse texto é um texto incrível. Né? Ali, os advogados salvaram o mundo, né? É incrível, né? Incrível. Uma passagem belíssima da história. Belíssima, né? E eles devem estar hoje, a gente pensando, né, nos Estados Unidos, que sempre foi um exemplo para a gente, né? De rule of law, segurança jurídica, né? E hoje a gente vendo justamente essa crise lá também de confiança que a gente acabou de falar aqui, né? Estamos vendo hoje. Nenhuma é uma ilha. A gente não está isolado num mundo muito... que se afastou um pouco de questões éticas, né? Eu acho que também essa coisa da vida também do algoritmo, eu acho que tem uma culpa nisso, sabe? A gente é hoje muito ensinado a pensar sim ou não, o que é ruim. Você vê isso se manifesta nas eleições mesmo, claro, né? E a gente tem que ter um pouco de inteligência para escapar. E aí, Léo, indo para um tema que eu acho que é importante em qualquer evento desse até falar, e esse espaço aqui, que é a história de leitura mesmo, né? De ler outras coisas, ler história, biografia, crítica, poesia, romance. Isso abre a nossa cabeça, na minha leitura, abre muito a cabeça e vai te permitir escapar dessa bolha, sabe? Dessa bolha, com certeza, né? Massa crítica. E aí até que eu ia te perguntar nesse sentido, olhando para você que, obviamente, né, tem toda essa experiência, né, e como escritor, tocando em parte de história relacionada tanto do ponto de vista do direito relacionando a história e romances também, né, enfim. E olhando um pouco para o futuro da profissão, Zé, aí a gente hoje vê a história da inteligência artificial, tal. Acho que nós lá atrás, quando começamos, a gente tinha um problema de acesso à informação, isso, né? Então, a gente poder pegar um livro, ter acesso à lei, a gente tinha que ter lex para ter a lei. Hoje é o contrário, a gente tem abundância de informação, precisamos, de alguma maneira, depurar. Você concorda, assim, eu tenho um pouco essa impressão que justamente o advogado que tiver essa formação humana ampla que a literatura dá, isso, é o cara que vai conseguir trabalhar nesse mundo novo. Né? Sem dúvida. Tem uma questão do raciocínio jurídico que eu acho que é um tema que a gente tem que refletir, que é o seguinte: quando nós estudamos direito, a gente aprendeu a pensar no direito de uma forma analógica, porque como o direito ele deve ser refletido. Então, a gente ia fazer uma análise, por exemplo, de um tema jurídico qualquer, sei lá, benefício da ordem. Então, você era estagiário, estudante, vou estudar benefício da ordem. Você tinha que ir para uma biblioteca, você tinha que achar um livro na parte de civil, depois ia achar um livro de contratos, você ia achar fiança, e você ia estudar, ler o capítulo inteiro de fiança para lá no meio achar o que é o benefício da ordem. Tá? Então, era uma análise do todo para o particular, na qual você gastava 3, 4 horas, mas, ao fim disso, você tinha uma excelente ideia do conceito geral. Excelente ideia. Se alguém tivesse alguma pergunta parecida, você ia conseguir desmembrar. Hoje, diferente, se você pede a um estagiário para te falar sobre benefício da ordem, ele vai no computador, vai botar no site qualquer, do STJ, possivelmente, vai escrever benefício da ordem e vai ter cuspida essa informação em frações de segundos. Ele não tem ideia do todo. Ele vai ter uma análise digital. Essa reflexão de ensino vai ter uma repercussão muito grande para frente, porque ele conseguiu muito rapidamente aquela informação, mas ele não teve essa base toda que é fundamental para ele entender o conceito, o todo. O direito ele é sistemático.
Você só vai fazer analogia sistemática. Então, isso vai ser, eu acho que vai ser um grande problema para o futuro. Além disso, essa questão da automação, da inteligência artificial, isso vai tirar do mercado um montão de advogados que Muita estão mal gente, preparados. claro. E esses advogados que fizeram essas pesquisas assim. Por exemplo, para começar, esses vão virar pó. Exatamente. Então, o número de advogados que a gente tem no Brasil hoje, que é um número muito grande, são 1.400.000, é um número assim, assustador. Em comparação com o resto do mundo, não tem justificativa. Claro que tem vários fatores. A lei do consumidor, que estimula muito o consumo, a briga, as relações trabalhistas, que agora melhorou um pouco, mas estimula muito a briga, a própria Constituição Federal, que é um modelo de sucumbência, como é no Brasil, que estimula muito a briga. Enfim, tudo isso tem uma consequência, que a inteligência vai matar. Vai matar. A prática vai matar. Não é um modelo que vai subsistir. Não é um modelo resiliente. Então, isso tudo são desafios para a advocacia de uma forma geral. E a solução para todas elas é a preparação. E a preparação não é só uma preparação da dogmática jurídica, uma preparação de várias outras coisas. É uma preparação que envolve... Eu até fiz um trabalho, lancei ano passado, sobre o que é ser advogado, que eu digo que são 3 coisas, e eu acho muito isso mesmo. Uma é conhecimento de humanas, né? Porque isso vai te permitir escrever melhor, vai te permitir se comunicar melhor, vai ter mais fundamentos, você vai entender o fenômeno de uma forma melhor. Dogmática, estudo, né? O direito é ciência. Não tem dúvida. Para mim, me irrita profundamente quando alguém fala direito é bom senso, cara. Bom senso é atravessar a rua, bom senso é mascar chiclete, escovar dente, tudo isso é bom senso. Você precisa de bom senso para qualquer coisa, inclusive direito. Mas resumir ao bom senso é um escândalo. Claro. Né? E você, claro, tem que estudar, tem que se preparar. E um outro tema que eu acho que é a questão ética, que em algum momento tem que ser relevantíssimo, e acho que o mercado deve, de uma forma geral, a comunidade, de uma forma geral, deve exilar, né, aqueles que não forem éticos, que não forem leais, que não forem corretos, né, nas suas condutas. Isso tinha que ser uma reação natural, né, para uma sociedade sadia, né, a marca de Caim, né? Você está fora porque você não é um advogado correto, você não é um advogado leal ao teu colega, que prejudica muito tudo, né? Inclusive essa própria credibilidade da própria profissão, né? Com certeza. Enfim, então isso vai ser o caminho natural com a inteligência artificial, que é melhor que a gente em muita coisa, né? Sem dúvida, né? Então a gente tem que estar à frente dela. E justamente nesse ponto é o que ela é melhor, né? Que para a gente fazer esse catado micro aí de jurisprudência, claro. É isso. Agora, para saber fazer, é o que você bem colocou, né? Como é que você consegue, só quem tem essa noção mais ampla, para conseguir... A sensibilidade também é interessante, né, Léo? A gente vê na advocacia, tem clientes que você percebe que são muito resistentes ao litígio, e são muito resistentes, vivem bem. Outros clientes, você percebe que aquela briga está matando o cara. Está matando, exatamente. O cara vai ter um problema sério aí, vai somatizar isso de uma forma desgraçada. E até nisso o advogado tem que ter uma sensibilidade. Você, cara, esse cara não aguenta essa pancada. Não aguenta a briga. A gente tem que ver aqui um caminho de tirá-lo dessa história, porque não vai fazer bem para ele, para a família dele. E você vê isso, a gente acompanha, né? O advogado, ele não pode tomar anestesia geral, né? Não dá. Claro, ele tem que estar uma certa distância, não dá para se apaixonar, porque é ruim, mas também ficar totalmente alheio ao drama do cliente é ruim. Ele não percebe como aquilo é. Tem que ter esse carinho, né? Essa sensibilidade, essa coisa empática, né? Na advocacia. Exatamente, é muito importante, né? E olhando assim, hoje acho que você tem esse chapéu ainda de professor, né? Que acho que te dá essa chance de olhar a juventude indo para frente, né? Nesse desafio, hoje, se você fosse fazer um balanço de... Hoje você acha, para trás e para frente, a importância... Você já botou os pilares aqui, né? Obviamente, você tem que ter o estudo da profissional, mas a gente teve uma época lá que você tinha que você voltava no tempo que assim, o super especialista era altamente, vamos dizer, bem visto e necessário, né? Acho que era uma necessidade de super especialização. Nessa hora que você faz esse cruzamento, que essa acesso à informação, às vezes até detalhada, passa a ser mais comoditizada, vamos falar assim, mais simplificada, você acha que vai ter um caminho dos advogados terem que ser
pouquinho, jamais abandonando a especialização, mas talvez a necessidade dessa formação maior, mais ampla, passa a ser mais importante? Essa ideia da educação muito específica é uma ideia relativamente recente na história. Na Idade Média toda, até o começo do modernismo, a ideia, o conceito era de que você tinha que ter um conhecimento geral mesmo, né? Você tinha que saber tudo. Os americanos têm um pouco ainda esse conceito, né? Aqui no Brasil, menos. Né? Eu acho que faz muita falta uma visão mais aberta das coisas, o estímulo mesmo a você conhecer, ainda que seja um pouco de tudo, entender um pouco de tudo, saber. Eu acho que isso faz muita falta, e eu espero que a gente esteja num caminho agora, sempre uma reflexão. A gente vive, né, Léo, num momento de revolucionário. Eu acho que daqui a 400 anos eles vão olhar para esse período aqui dessa revolução tecnológica da internet, do acesso à comunicação, de uma forma muito parecida com o que viam a imprensa lá do Gutenberg. Lá atrás, porque naquele momento, lá em 1450, a ideia da imprensa móvel, ela realmente deu informação às pessoas, né? Você podia escrever com muito mais facilidade. Foi uma revolução incrível. Hoje é impressionante. Hoje as pessoas sabem tudo muito rápido, de uma forma que a gente tem até uma dificuldade de digerir, e estamos sendo educados, né? Como é que você recebe as informações, digere as informações, o que é verdade, o que não é verdade. Tem uma outra coisa que também é uma outra forma de revolução. Eu até escrevi isso outro dia, que a história do São Tomé, né, rapidamente. O São Tomé é aquele que não estava, o santo, né, o apóstolo que não estava quando Jesus volta. E aí ele não acredita, né? Escuta, como assim ele voltou, né? Não, cara, ele voltou, não, peraí, cadê o cara? Aí ele volta, e aí São Tomé, né, encosta, né, nas chagas, vê tudo assim, e aí Jesus dá uma espinafração nele, né? Feliz aqueles que creram antes de ver, né? Você teve que ver para crer, né? Então o São Tomé era esse. E até na nossa profissão, mas em tudo mais, a imagem visual, a captação da imagem visual, para nós, historicamente, para nossa cultura, era a prova definitiva. O marido dizia: eu não estava com a moça tal dia, está aqui a foto, ferrou. Eu não carreguei a mala com dinheiro, tá o filme ali, ferrou. Isso mudou há 2 semanas. Hoje, a gente não pode nem acreditar no que a gente vê. Não pode mesmo. Então, a gente recebe umas coisas por vídeo, e caramba, peraí, calma. Será que é verdade isso? E aí, isso vai gerar, necessariamente, em todos nós, uma necessidade de reflexão, de pensar mesmo. Faz sentido isso? É verossímil essa imagem? Ela é verdade? De uma certa forma, está te dizendo, cara, pensa, porque senão você vai ser manipulado. Senão você vai virar um títere aí, né? Vai virar um gado. Então, tem um lado legal também disso, de fazer a gente acreditar e pensar nas coisas, né? Quer dizer, uma pessoa relativamente sensível, inteligente, sabe que nem tudo que ela lê em qualquer lugar é necessariamente verdade, né? Você lê uma coisa e vai pensar aquilo é verdade, aquilo não é verdade, né? Esse senso crítico é importante. Aliás, na advocacia, esse estímulo é mais ainda. Exatamente. Porque você vai ter que realmente refletir, e refletir até naquilo que o teu cliente fala para você, né? Exatamente. Será que isso aqui faz sentido, né? Tem uma brincadeira que a gente fala que todo cliente mente um pouco para o advogado. Você não pode mentir muito. Eu até falo isso para os clientes às vezes. Também se mentir um pouquinho, ok, mas não mente muito. Se meter muito... Tem muito, acabou com a história. Se mentir muito, assim, quebra. Isso aí. Pode mentir um pouquinho, mas não muito, porque você percebe que o cara está emocionado, né? Mas, então, isso eu acho que é um desafio que a gente está vivendo agora. É um momento disruptivo, é um momento de mudança profunda para toda a sociedade, né? E para a advocacia também. Você sabe que nesse campo, outro dia eu ouvi até dessa questão de ouvir, né? A gente tem que aprender a ouvir o outro lado, pensar e vendo inteligência artificial. Eu ouvi um neurocientista falando para ele que ele usa a inteligência artificial justamente pegando um assunto X, um assunto complexo, e ele se posiciona de um lado e pede para ela trazer
argumentos contrários. E depois ele inverte, que ele fala, eu preciso pensar nisso dos dois lados. Eu falei, isso é excelente para advogado, né? A gente poder ficar se testando nisso aqui, né? É um jogo de vai e vem, e às vezes você ter essa... aprender a ler um pouquinho, né? E vendo. Mas uma coisa importante na advocacia é essa dúvida. Tem um filósofo cristão que eu gosto muito, que é o Miguel de Unamuno, recente, espanhol, e ele dizia o seguinte: fé sem dúvida é fé morta. E isso vale para muita coisa, mas claro, na advocacia também, né? Porque quando você pega uma questão e toma aquilo de forma cega e não questiona, ela se fragiliza, claro, ela se fossiliza. As nossas verdades, elas têm que ser testadas sempre, né? Isso não as enfraquece, ao contrário. Até porque mudar de ideia faz parte do jogo, claro, né? Claro. E uma pessoa inteligente muda de ideia. Olha, eu pensava isso, hoje não penso mais assim, mudei, tenho essa opinião. Enfim, eu acho que isso também é um exercício e de humildade também, né? Claro. De humildade também. Que é um outro tema também que a gente tem que estar exercitando o tempo todo, né? Porque a gente só ganha sendo humilde, né? Com toda certeza. Olhando o outro, tentando entender o outro lado e aprendendo com as pessoas. E aprender, a hora que parar de aprender, é melhor morrer, né, cara? Pois é. Falar em aprender, você fez uma... Eu ouvi você falando e até se fazendo uma alusão a um livro seu, que você vê fazendo análise dos artistas, né? Você até falando do Shakespeare, do Beatles, e vendo as fases da vida. Como você vê na advocacia, na evolução da profissão, essas fases? Você consegue mais ou menos ver essa evolução assim, e essas fases desenhadas, assim, marcadas? Esse trabalho chama Shakespeare e os Beatles, né? O caminho do gênio. A ideia é dizer que todos nós seguimos um caminho. Que eu acredito nisso, tá, Léo? Evidentemente, os Beatles, os Shakespeare e outros gênios, numa forma extraordinária, porque, obviamente, pela inteligência deles. Mas nós, pessoas normais, temos um caminho que é um caminho que é mesmo. Ele começa entendendo os outros. Porque mesmo na advocacia, e o Nietzsche falava isso, né? Todo mundo precisa de um mestre. Não tem essa. Todo mundo precisa de um mestre. Não tem essa, eu me fiz sozinho, não. O mestre é muito importante. E você começa olhando os outros, né? Entendendo como é que é. Essa fase da juventude, das luzes, e depois você estabelece um modelo que é seu, né? Então, um certo amadurecimento. É isso aqui que eu quero fazer. Na vida do artista, você vê isso com clareza, né? Normalmente, o artista ele começa imitando alguém, né? Copiando outras coisas, vendo uma série de outras coisas. Os Beatles faziam isso. Shakespeare fazia isso, Machado de Assis fazia isso, Da Vinci fazia. Todos esses grandes gênios, eles olhavam o lado, viam o que estava acontecendo e começavam a imitar um pouco, até que eles estabeleciam um modelo deles, um caminho deles, como todos nós vamos fazer na vida. E aí, na vida das pessoas, tem uma fase que você fica um pouco introspectivo. E é natural isso. Uma fase e é positivo isso. Você revê as suas coisas, pensa que isso faz bem, isso aqui não faz tão bem, você entende os teus melhores golpes, entende onde você é frágil, e é do jogo isso, né? Reflete, tenta refazer alguns erros que você fez, e é positivo isso. E depois de uma fase de maturidade, que você tenta equilibrar. É um equilíbrio tênue, tá? Sempre, né? Sempre, claro. E é claro, óbvio, e você não é lobotomizado, você está ciente das coisas, você se fere, você tem desejos, enfim, vaidades e, enfim, dificuldades, como todo mundo tem, natural isso, né? Enfim, você caminha, você segura a onda e com o estofo, com os amigos, com a família, com sócios, enfim, e segue a vida. E depois tem uma fase que os Beatles tiveram, e Shakespeare também teve, e os artistas têm, que é uma fase de dizer, olha só, deu. Eu já fiz um montão de coisa aqui, vou partir para outra. De dizer adeus. Os Beatles, curiosamente, a última gravação deles, que em 69, tá no Abbey Road, chama The End. Então, incrível, né, cara? Tem essa percepção, né? de que, olha, já deu aqui, né? And in the end, the love you take, it's equal to the love you make. Então, e foi a última vez que eles entraram no estúdio, tá? Muito louco isso. E para nós, né? Para eles não, que são geniais. Mas o Shakespeare também, na Tempestade, que é a última peça que ele vai fazer sozinho, o Próspero, né, que é personagem, se despede.
também está dizendo adeus. E isso é comum. E na vida tem que ter essa inteligência. Dizer, olha, chegou uma hora que, olha, já deu, já fiz um montão de coisa, vou diminuir, vou tirar o pé do acelerador e vou... Aliás, nós hoje em dia temos que entender que a gente vai viver bastante, né? Se cuidar para que esse fim da vida não seja um fim, seja um fim saudável, Claro, fisicamente, mentalmente. Tem um cuidado que a gente tem que ter. A geração anterior foi embora mais cedo, a gente acho que vai viver mais, os nossos filhos mais ainda. Exatamente. Então, esse tipo de inteligência tem que ter. Mas eu acho que isso. E na advocacia não é diferente, porque natural, você começa a ver os advogados, você vê esse advogado faz desse jeito, eu gosto, esse advogado faz, poxa, que inteligente isso aqui, pô, a forma como ele se coloca, gostei, você vai entendendo, né, como é que... E claro, tem o exemplo ruim também, poxa, esse advogado aqui sei lá, duro demais, né? Ou esse aqui é flácido demais, cadê a consistência desse cara? Você vai vendo e vai copiando, né? De uma coisa de outra, é natural isso, né? Aí você vai formar a tua história. E na advocacia você sempre tem que se questionar, será que esse método é bom? Tem uma coisa na advocacia que é interessante, na nossa, né, na advocacia de contencioso, que a gente ganha e perde, a derrota é a maior professora. Com certeza. Para mim sempre foi. Cara, quando você ganha uma ação, no dia seguinte você nem lembra dela mais. Quando você perde, você fica né, mastigando aquilo, ruminando e aprende muito. E óbvio, entender que nem sempre você perdeu porque o juiz é errado, porque às vezes você tem que avaliar os erros que você cometeu ou que um outro advogado... claro, eu acho que isso também faz parte da advocacia, você reconhecer os méritos. Né? Poxa, ele foi bom advogado, ele trouxe esse tema dessa forma, né? E aprender com isso e admirar o teu colega, porque isso é importantíssimo, né, cara? Claro. E a gente tem, na advocacia, isso é um privilégio, a gente tem excelentes advogados. Eu vejo isso admirado, né? Como a gente tem pessoas inteligentes, capazes, né? E também você vê os advogados que você não tem admiração também, né? Porque também tem, claro, né? Claro. Pô, esse cara jogou feio, esse cara não é um cara elegante. Enfim, claro que você convive, mas tem de tudo na advocacia, né? Mas eu, assim, graças a Deus, eu acho que eu tenho muito mais advogados que eu admiro do que advogados que eu muito mais, uma quantidade muito maior de pessoas de colegas que eu tenho prazer de estar junto. E para voltar a um tema que a gente falou já, né, Léo? Essa construção de relações saudáveis, de relações honestas, isso é muito bom para o cliente. Com certeza, né? Porque você facilita um acordo, né? Claro. E respeita o outro cara e tem uma admiração pela pessoa, pelas qualidades dela. É óbvio que nos litígios, às vezes, o cara tem que ser duro e compreender que é assim. Isso é do jogo. É do jogo, é lógico. E o advogado, às vezes, ele tem que ser incisivo. Sem dúvida. Né? Sem perder a elegância, né? Ai que endurecer-se a ternura jamás, né? Exatamente. Ternura um pouco ali, mas coisa tem que ser duro. E é do jogo isso. É do jogo, faz parte. É do jogo isso, você respeita. Até mesmo, às vezes, você tem liberdade de ligar para o cara, ou você me liga assim, olha, acho que isso jogou pesado, você, pô, desculpa, foi mal. Avisar, eu estou fazendo uma petição meio pesada aqui, mas... pô, eu tenho, afinal de contas, isso e aquilo. Isso também é uma parte de uma elegância, às vezes isso acontece também. Mas ter esse respeito mútuo é importante, né? Eu acho que isso faz parte da advocacia. A postura do amadurecimento. É importante na interação com o advogado e com o próprio judiciário, né? Claro. O advogado que se porta bem, que joga com honestidade, ele é assim visto pelo judiciário, pelo juiz, essa interlocução com o judiciário fica muito mais fácil. Com certeza, né? Com certeza. Muito mais fácil. E também isso, juízes, né? A gente tem, no Brasil, de uma forma geral, o concurso, ele nivela muito por cima, né? Porque o concurso é um curso difícil para ser juiz. Então, a pessoa, quem se submete a um concurso desse, passa no concurso, bom, pelo menos estudou bastante. Claro. Em média, eu acho que os juízes muito bons no Brasil, de uma forma geral. Tecnicamente. Eu acho que são muito bons. Você pode discordar de um ponto ou outro, mas, e de uma decisão ou outra, mas de uma média. Acho que o modelo é um modelo que é muito perverso. É muita causa. Muita causa. A gente precisa, de alguma maneira... Tem alguma maneira de fechar, de estreitar um pouquinho a porta, né? Sem limitar direitos, mas estreitar um pouco a porta, né? Eu acho que... E aí, eu acho que aí é mais uma questão da advocacia do que do judiciário. A gente tem que fazer a nossa conscientização. Claro. E o Estado também, né? Porque quando a gente vê um Estado que você tem uma justiça só para
para cuidar da União Federal, que é a Justiça Federal, o INSS, o maior litigante, Caixa Federal, se também tiver um pouquinho de inteligência ali dentro do Estado, acho que também reduz bastante, Não, né? e também, só para não dizer que eu falei só de flores também, eu acho que é o seguinte, uma jurisprudência mais firme também inibiria muito Com certeza. o ingresso de ações. Quando você tem uma coisa muito vacilante, É, de uma certa forma, o cara diz, mas tem essa possibilidade é, aqui, é, vamos tentar, né? Eu é. acho que uma coisa mais firme, Firme isso... e uma noção de respeito maior à jurisprudência, né? Acho que talvez isso Com certeza, com é, certeza. é. Mas isso tudo se relaciona a essa credibilidade, que eu acho que é um tema muito duro que a gente vê no Brasil hoje. Mas, sabe, assim, até para ir nas raízes, eu acho que hoje a gente vive um tema de sociedade brasileira de uma questão de ética mesmo, sabe? A gente tem que discutir mais ética, Léo, discutir mais ética em todos os níveis, discutir mais ética na política, no judiciário, Na na advocacia, né? advocacia, A gente tem que começar em todo esse lugar. rigor ético, temas que no passado eram considerados óbvios, hoje estão esgarçados. E a gente tem que entender onde é que a gente perdeu isso, essa questão. Um tema que eu lamento muito é assim, a Lava Jato, que obviamente teve muitos excessos, mas o conceito era um conceito positivo, né? Corrupção que houve, Claro. que havia. Então, o fato dela ter acabado da forma como acabou, melancolicamente, acabou tendo, eu acho, um efeito muito nocivo para o país, em termos Mensagem de foi péssima. exemplo. Em termos de exemplo. Então, isso é que a gente tem que resgatar. Olha só, teve esse problema aqui, é verdade, os excessos que houve, mas o conceito era um conceito extremamente positivo, que é o conceito de moralização, de evitar a corrupção, enfim, de culpar pessoas que agiram mal. Isso, como isso tudo ficou um pouco sob uma nuvem aí, esses conceitos éticos ficaram de fato esgarçados. Isso é um problema. Isso a gente tem que rever e voltar para dizer, olha, vamos consertar isso aqui e vamos fazer uma sociedade em que essas questões sejam respeitadas, né? Sob vários ângulos, né? Privilégios, essas oligarquias, elas não são positivas para uma sociedade saudável. Não tenha dúvida, né? Eu acho corporativismo, né? Corporativismo Excessivo, né? Bom, e pegando que efetivamente você colocando isso, Zé, e a gente indo aqui para um fecho, e que realmente o tema é importante, e como você é um imortal que vai viver muito tempo, então, e está falando de dificuldades, eu queria te perguntar, você é otimista? Olha, eu tenho que ser otimista. Eu tenho 3 filhos jovens, eu tenho que ser otimista até para olhar para eles, né? A gente tem que ser otimista. Eu acho que o que a gente não pode é se acovardar. E às vezes, quando eu não estou otimista, isso gera uma energia que não é boa, porque é como se você estivesse concordando ou aquecendo. Eu acho que a gente tem que ser otimista, mas se lembrar que esse otimismo depende muito de todos nós, né? Da gente fazer a nossa parte, de não entrar em coisas erradas, de não pegar os atalhos, de estar atento a essas questões éticas, de construir uma massa crítica, de dar bons exemplos. As posições que você assume na vida, né, as pessoas vão te olhando. Por isso que eu acho que o erro dos poderosos ele é muito nocivo, porque eles são os exemplos, né? Isso tem uma cadeia que vem de cima para baixo. Cada um de nós, de uma certa forma, né, ainda que seja em casa, com os filhos, ou com as pessoas que ajudam você, os seus colaboradores, ou os estagiários, ou os alunos. Acho que se você tem uma posição coerente e tentar mudar, o que a gente está tendo agora aqui nesse podcast, a chance de fazer com que as pessoas que estejam ouvindo a gente pensarem que cada um de nós é responsável por isso. E o otimismo depende dessa postura proativa de dizer, não, isso aqui não dá, isso aqui não vou tolerar, isso aqui não é legal, isso aqui não é uma coisa boa, uma coisa ética. Ética no sentido das escolhas, as coisas corretas, que esse é o conceito, né? Saber fazer as escolhas certas, as escolhas que são ruins para a sociedade. O problema da nossa cultura, eu acho que é uma cultura muito extrativista, né? E a cultura tem que ser uma cultura de colaboração. Eu sou um capitalista nesse sentido, assim, eu acho que honra ao mérito, o cara vai trabalhar, vai prosperar, vai seguir os caminhos normais e a pessoa deve ter aspirações, a ambição positiva
Eu acho que isso movimenta as pessoas, isso tem que ser enaltecido. Você quer prestar bom serviço, nossa profissão é essa, né? Claro. Atividade é essa. E eu sou totalmente favorável a isso, a esse capitalismo, digamos, saudável, né? Agora, transformar isso em proteções de oligarquias, de grupos, de famílias, isso é muito nocivo. Isso vai contra todo esse esforço. E, cara, o que acontece na geração moderna, assim, mais jovens, os caras vão sair do Brasil, as pessoas não vão investir aqui, as pessoas vão desistir do nosso país. Isso a gente tem que combater. É isso. Acho que você colocou muito bem essa visão extrativista, né? É isso, a gente precisa batalhar, e por isso algumas vezes eu brinquei aqui, quando a gente se fala muito em diminuir o Estado, eu acho que talvez a gente devesse pensar em aumentar a sociedade civil. A gente faz o Estado civil. O Estado diminuir a gente crescer na sociedade civil. Eu agora esqueci, tem um livro extraordinário, O Corredor Estreito, agora eu esqueci quem é o autor, e que eu dormi um pouco aí, a memória é a primeira coisa que falha, mas ele fala exatamente dessa... quem é? Corredor Estreito, depois eu vou lembrar o nome do autor, mas o livro é esse com certeza. E ele fala exatamente isso, Léo. Ele diz que o importante é você ter as duas coisas fortes. Se você tem só uma sociedade civil forte e um Estado fraco, é ruim. Se você tem só o Estado forte e a sociedade civil, o oposto também é nocivo. O bom é você ter os dois, que eles se autorregulamentam, sabe? Exatamente. Então, o Estado, é importante ter um Estado, mas também é importante ter uma sociedade que se manifeste. E um Estado muito forte só é ruim, porque você vai ter o excesso de poder, você vai ter esses abusos que a gente não pode conestar. É isso aí, Zé. Mas hoje essa nossa conversa ela foi muito séria, né? É chance para a gente ter uma outra mais leve, né? Pois é, falar de literatura, falar só de outros literatura, conceitos. né? Pois é. Hoje a gente está falando de salvar o mundo, né? Pô, estamos salvando o mundo aqui. É isso aí, pegando seu gancho, vamos tentar salvar o mundo. Muitíssimo obrigado, Zé. Prazer. Fica aberta aqui uma segunda conversa aí para falar de literatura, Shakespeare, falar de coisas, grandes julgamentos da história. Esse é um belo tema para conversar. Belíssimo né? tema, e outras coisas mais, enfim, claro, porque também, apesar dessa história toda, tem que ter uma doçura, né? Exatamente. Tem que ter uma doçura um pouco, e rir também, né, das coisas. Claro. Aliás, isso é outra coisa que eu acho que é fundamental para uma pessoa saudável, é não se levar muito a sério, né? Porque o cara que é muito a sério, é ruim. Eu não me levo muito a sério, de jeito nenhum. E se levar muito a sério é uma péssima coisa. Tem que rir de você, entender as suas dificuldades. É importante. Para tudo, né? É isso aí. A gente vai querer saber na próxima também das fofocas do chá lá da academia de Fardão. Muito bem. Muitíssimo obrigado. Bom, obrigadíssimo, Léo. Um prazer estar aqui. Fica já o convite para a próxima. Tá ótimo. Isso aí. Obrigado a todos. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.